Oi, minha gente! Eu sou a Bruna e aqui nesse canal eu falo sobre maternidade, sobre o meu cotidiano, sobre vida cristã, sobre a minha jornada como um todo, trazendo aprendizados e reflexões dentro deste universo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e considere já de imediato se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo e também deixar o seu apoio como forma de gostei. Deixe aí nos comentários o que você pensa sobre casa e lar. Existe uma diferença? Quero já de antemão saber o que você pensa a respeito. E no vídeo de hoje, o tema é exatamente esse, é casa, sobre a construção de um lar. A diferença entre casa e lar. E para contextualizar vocês sobre esse assunto, nós acabamos de completar aqui 200 inscritos, são os primeiros 200 inscritos do canal. E eu iniciei uma série de vídeos comemorativos, na verdade foram 3. Esse é o terceiro dessa série de vídeos comemorativos. No primeiro vídeo eu falei sobre mesa como um lugar de comunhão. Deixarei aqui o link nos cards de informações para que você que ainda não assistiu possa acessar e ser edificado também. No segundo vídeo, eu e o Ricardo, meu marido, gravamos um vídeo falando sobre família como vocação na nossa série aqui do canal, que se chama Papo Sério. E hoje, para fechar, eu resolvi falar sobre lar. E aí a ideia de lar, ela nos remete muito a essa construção, né? Uma casa. Só que existe uma diferença. E é interessante isso, porque a gente consegue perceber essa diferença através de um olhar mais observador. Porque eu acredito piamente que uma das maiores frustrações dentro desse contexto familiar, dentro da nossa vida familiar, é esperar que uma casa já nasça pronta. Veja bem, existe uma diferença entre casa e lar. Porque imaginamos que depois de nos casarmos, as coisas elas irão se encaixar de uma forma muito natural e sozinhas. Ou depois que os filhos chegam, depois do nascimento dos filhos, ou quando a rotina finalmente ela dá uma estabilizada, ela se organiza. Só que as coisas não acontecem dessa forma. Porque casa é parede e lar é uma construção. Ou seja, o lar começa quando os pequenos ajustes são iniciados, quando aparecem as diferenças, quando surgem conversas que a gente daria tudo para evitar. É exatamente aí, dentro desses dilemas cotidianos, que Deus começa a edificar alguma coisa, começa a nascer algo. Nós aprendemos a pedir perdão, aprendemos a ouvir de verdade, aprendemos a permanecer quando seria muito mais fácil nos ausentarmos ou fugirmos daquele momento conflituoso, daquela situação chata. Então, dentro de tudo isso, desses acontecimentos que aos nossos olhos muitas vezes parece ser algo muito terrível, muito chato de lidar, algo que seja infrutífero, mas nesse campo de batalha, nesses percalços da vida familiar, que o Senhor, Deus, começa a trabalhar em nosso interior, em nossos corações. Porque, no fim, quando um casal toma a decisão de se casar e iniciar uma família, o que a gente entende? Que são dois pecadores que se uniram na tentativa de juntos viver. Enquanto desfrutam da vida a dois, Deus vai ensinando os dois ao mesmo tempo. Assim, enquanto o casal tá ali aprendendo no dia a dia lidar um com o outro, o que acontece? E aí vem aquela coisa assim, aquela frustração, né? De imaginar que, tudo certo, tudo fluindo, que maravilha. Daí vem os filhos e traz mudança, né? Pro relacionamento do casal. Eu e o Ricardo já falamos até sobre isso, respondendo algumas questões sobre o que mudou depois que nós tivemos 3 filhos. E se você quiser também saber um pouquinho mais sobre isso, acompanha esse vídeo. Eu vou deixar aqui também nos cards de informações para que vocês possam acessá-lo.
Então, assim, os filhos, eles mudam totalmente a vida conjugal, muda totalmente a rotina, muda totalmente a dinâmica familiar. Mas isso não é ruim, isso é muito bom, porque essas mudanças, elas trazem amadurecimento, elas fortalecem a família e vão construindo, né? É um lugar onde Deus vai trabalhando e nós sentimos que estamos, agora sim, construindo um lar de verdade. Eu gosto muito quando Jesus fala sobre a casa edificada na rocha lá em Mateus 7, porque a diferença ali não estava na aparência, a diferença ela se encontra no fundamento. Então, Jesus traz essa aplicação prática dessa diferença de uma casa que tem fundamento, de uma casa que tem segurança, para uma casa que não tem estrutura, não tem um fundamento sólido. Então, a rocha, ela traz essa ideia de solidez e a areia de algo sem uma sustentação, algo muito vulnerável, algo que está exposto a qualquer situação e algo que vai se desmoronar a qualquer momento. E é algo que não vai aparecer numa foto, é algo que não vai aparecer nos momentos felizes, nos momentos extraordinários, nos momentos especiais de uma família. Nós encontramos essa diferença nos dias comuns, são no decorrer desses momentos difíceis, esses momentos que, como eu falei inicialmente, a gente quer fugir, a gente não quer se deparar com aquela situação, a gente não quer assumir os nossos erros, não quer reconhecer as nossas falhas. Então, são nesses momentos de aprendizado, esses momentos conflituosos, que nós vamos aprendendo, o Senhor vai nos moldando e nós vamos trazendo solidez para nossa casa, para nossa família. Essa casa vai sendo transformada pouco a pouco em um lar, ela vai sendo construída, vai sendo edificada dia após dia. Então é isso, é o café requintado, é a rotina cansativa, é o filho que chora, é o filho que faz birra, é o filho que desobedece, lidar com o cansaço, com a vontade de sair correndo, lidar com os nossos pecados, com as nossas ruínas. São pequenas renúncias, são essas pequenas renúncias do nosso dia a dia que vão transformando, recomeçar, tentar mais uma vez, pedir perdão aqui, falhar lá, ser humano, reconhecer sua vulnerabilidade e dependência de alguém que te conhece, mesmo antes de você falar qualquer coisa, ele já sabe o que vai sair da sua boca. Então, é reconhecer essa dependência de Cristo para que a nossa edificação, para que a construção do nosso lar, ela seja frutífera e que ela seja sólida. Então, se hoje você olha para sua casa e sente que ela ainda está em construção, saiba que ela está exatamente no lugar certo. Isso não é sinal de fracasso, não é um sinal de que nada vai dar certo. Muito pelo contrário, é um sinal de que Deus tem trabalhado, Deus tem sustentado e que Deus tem trazido solidez para sua casa, para sua família. Ela vai sendo formada enquanto nós também somos, enquanto nós também estamos aprendendo. É um conjunto. Você vai sendo formado, o seu lar vai sendo edificado. E no fim, o que sustenta tudo isso não é a perfeição, é a graça diária de Deus. Então, enxerga como esse ambiente em construção. Essa construção, ela só é feliz, ela só é sólida se a graça de Deus estiver presente, porque a graça de Deus é o que sustenta essa base, é o que sustenta essa família, é o que sustenta o seu lar. Hoje eu tenho com o Ricardo quase 13 anos de casados. É claro que, parando para pensar, não é muito tempo, né? Considerando aí tantos casais que têm muito mais experiência do que nós, que falam sobre isso. E o nosso objetivo na nossa série, #PopSérie, não é falar sobre como alguém que já aprendeu muito, como alguém que já é expert no assunto, não, mas é compartilhar os nossos aprendizados dentro da nossa vivência, dentro do nosso cotidiano, e tem sido um tempo muito precioso compartilhar
as nossas experiências, porque não foi fácil. Hoje em dia eu sinto essa transformação de uma casa em um lar, porque a casa são as paredes. E o lar, longe de ser isso, não é parede, porque às vezes as pessoas associam, eu tenho um lar maravilhoso, associando a construção. Você pode ter uma bela de uma casa grande, uma casa espaçosa, ou uma casa pequena, e ela ser um lar, porque o que vai transformar esse ambiente que você vive com a sua família é exatamente a graça de Deus. Então você pode viver de uma maneira mais simples, assim, que aos olhos de muitos não é interessante. Só que não é o ambiente, é o quanto você se deixa ser moldada pelos desafios diários, pela sua vida cotidiana. Então reflita nisso nesse momento e saiba que você não está sozinho ou sozinha. Nós estamos dia a dia em construção, edificando a nossa casa para a glória de Deus, seguindo uma linha que nos conduz ao trono da graça de Deus. Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, compartilhe aí com alguém que também se interessaria por esse tema ou alguém que gostaria de saber mais um pouquinho, refletir nesse contexto de diferença entre casa e lar. Me deixe aí nos comentários que você tenha aprendido nessa construção da sua casa em um lar. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!